Feira. Hoje nós vamos conversar com o candidato a prefeito de Feira de Santana, deputado José de Arimateia, quem concorre ao cargo pela coligação Pra Feira Ficar 10, que é formada por dois partidos, republicanos e o Democracia Cristã. Bom dia, José de Arimateia. Bom dia, meu amigo Dilson Barbosa, bom dia, Fernando Moreira, Ana Paula, Bárbara Barreto, bom dia a todas as famílias feirenses, que Deus abençoe esse dia, que Deus proteja todos vocês. Deputado e candidato a prefeito, a nossa pergunta clássica, né? Por que ser candidato a prefeito? Por que o senhor quer ser prefeito de Feira de Santana? Primeiro eu queria me apresentar para os ouvintes. Eu sou José de Arimateia, sou filho de um agricultor, filho de uma professora, nasci no sertão, na zona rural, trabalhei como vendedor ambulante, como serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, microempresário, sou pastor e jornalista, venho de uma família pobre. Sou casado com Ana Cristina, tenho dois filhos, o Lucas e o Moisés, tenho dois netos, o João Lucas e a Elizabeth, e cheguei em Feira de Santana há 25 anos que eu cheguei em Feira de Santana. Já fui vereador por 2 mandatos, estou no 4º mandato de deputado estadual e diante desse trabalho que venho fazendo com a comunidade de Feira de Santana, servindo a feira, servindo ao povo, houve a manifestação popular para que nós enfrentássemos o desafio, porque hoje Feira de Santana realmente precisa de pessoas de coragem, pessoas que tenham Deus no coração, que seja conservador. E eu estou dentro desse perfil e coloquei o nosso nome, porque primeiro você não pode ir para um processo desse com vaidade, você não pode ir para um processo desse pela questão partidária, você tem que ouvir o povo. E eu estou aqui porque existe um chamado do povo. O povo de Feira acredita que José de Arimateia pode resolver os problemas crônicos que existem hoje em Feira de Santana. Candidato, nós temos 4 perguntas básicas que foi feita para todos os demais entrevistados, que é na área de mobilidade urbana, saúde, educação e economia. Vamos começar hoje com a mobilidade urbana, e eu gostaria de saber seus planos para a mobilidade urbana, especialmente se o senhor vai ou não sequenciar esse projeto do BRT que está aí. Olha, Dilson, que apareceu, o nome é parecido com o de Dilson. Dilson, veja bem, Feira de Santana, eu preparei aqui o plano de governo, são mais de 110 propostas, né? E você sabe que hoje Feira de Santana existe uma frota de 250 mil automóveis. Deslocamento de transporte público só 20%. Então você veja que existe realmente uma necessidade urgente de fazer projetos para melhorar a questão da mobilidade. Hoje, 66% da população considera o transporte público ruim. Hoje. Está aqui dados, são dados. Das linhas de ônibus circula abaixo da velocidade 60%. Pontos de ônibus com abrigo 8,7%. Até os pontos de abrigo. Os pontos de ônibus com abrigo só existe 8,7%. Em Feira de Santana. Então mostra que o poder público, até mesmo para dar condição ao cidadão que sai da sua casa em direção ao seu trabalho, não estão tendo aquilo que é necessário. Faixas exclusivas de ônibus, só temos 2,5 km, quase 3 km. Corredores de ônibus, 0, agora que começaram a fazer um BRT calça curta, eu digo assim, porque gastaram mais de 100 milhões, quase 100 milhões,
e o problema do BRT não resolveu. Não resolveu. Então, diante dessa situação, nós precisamos, inclusive aqui nós vamos fazer, eu quero dizer para a população de Feira de Santana que nós não vamos ser um governo vaidoso, porque hoje Feira de Santana existe muitas obras que não correspondem com a população, que o gestor ele tem que governar para o povo, ele não pode governar com vaidade, para dizer que fez aquele monumento A, B ou C, que foi ele que fez. Não, temos que resolver os problemas, temos que encontrar a solução, e nós vamos fazer uma auditoria independente do transporte público, assumindo como prefeito de Feira de Santana. Nós vamos priorizar o transporte público. Nós vamos ver essa questão do preço da passagem, porque não é justo você pagar um preço alto e você não ter um ônibus de qualidade. A questão do BRT, a cidade de Feira precisa, mas tem que ser planejado de uma forma que atenda à necessidade do povo. Não pode ser como está aí um BRT, como eu volto a falar, calça curta. Nós vamos implantar corredores e faixas exclusivas para ônibus e criando mais ciclovias. Nós vamos criar ciclovias tanto para o cidadão que vai para o trabalho com a sua bicicleta, como também para o cidadão que gosta do esporte, que praticar o seu esporte. Então, dentro do nosso plano de governo vamos implantar a implantação de abrigo nos pontos de ônibus, como eu já falei, que não existe nem 10%. Vamos fazer a integração entre modais, né? Que precisamos repensar essa estrutura do transporte, que é o que nós vamos fazer. Implantação de ciclovias e ciclofaixas, que eu já falei. Requalificação dos passeios públicos. Quando se fala de mobilidade, não podemos só falar na questão do transporte. Temos que ver os passeios. Agora mesmo eu estava vindo aqui para cá, você vê que tem passeios aí que é difícil até para o cidadão que tem a sua acessibilidade, que tem suas pernas, anda normal. E o cadeirante? E aquele cidadão que tem a deficiência visual? Como é que eles vão? Então, Feira de Santana está crescendo, mas os gestores que passaram até agora não se preocuparam com a vida das pessoas. Nós temos que governar para pessoas. Nós não podemos gastar milhões e milhões para atender a vaidade das pessoas. Não, nós temos que resolver o problema da mobilidade das pessoas. Deputado, nós temos mais 3 assuntos. Lembrar que nós estamos com 7 minutos, a nossa entrevista são 20 minutos. E temos 3 assuntos ainda importantes dessa temática da entrevista. Por exemplo, agora, a economia. Há uma perda de emprego, a pandemia veio e tirou muitos empregos. Qual é o projeto que o senhor tem para recuperar a economia da cidade, do município de modo geral, e restaurar os empregos dos que perderam? Nós temos, deixa eu abrir aqui, porque nós temos várias propostas para a questão do emprego, da economia. Emprego e renda. Nós estamos entrevistando o candidato a prefeito de Feira de Santana, José de Arimateia, da coligação Republicanos e Democracia, com a coligação Pra Feira Ficar 10. Pois não, deputado. Na economia, nós vamos, a primeira coisa, vamos desburocratizar, simplificar e agilizar a abertura de empregos e empreendimentos em Feira de Santana. Feira de Santana hoje existe um problema grave. Até mesmo o cidadão que vai construir esses empresários que vão construir casas, apartamentos, está gastando mais de 1 ano para a liberação desse processo. Isso dá um atraso de recursos para o município, atraso de mão de obra. Então, nós vamos desburocratizar isso. As atividades de baixo e médio risco deverão obter seu licenciamento cadastrado de modo online. Nós vamos fazer isso. Claro que tem outras questões que podem demorar 24 horas. Dentro do nosso plano de governo, nós estamos se preparando para isso, para resolver esse problema, porque antes de nós elaborarmos esse plano de governo, nós ouvimos as entidades. Nós vamos aumentar o valor preferencial de compra e contratação de fornecedores locais.
Nós vamos criar as zonas francas sociais nos bairros de maior vulnerabilidade. Como é isso? Nós vamos incentivar e também ver as taxas tributárias, para que aquele cidadão que quer ter o seu empreendimento, ele possa abrir. Nós vamos criar também, em Feira de Santana, nós vamos criar a Agência Feira S.A. O que é essa Agência Feira S.A.? Essa agência, ela vai apresentar feira para os empresários. Hoje, Feira de Santana, o cidadão, o empresário de São Paulo não conhece a potência que feira tem. Feira precisa ser mostrada para os grandes polos industriais, para incentivar com que esses empreendedores venham investir em Feira de Santana. Hoje, se você entrar nas redes sociais, você não encontra um site mostrando a cidade de Feira em vários idiomas. A gente precisa melhorar isso, para que os outros países possam realmente vir para a Feira de Santana e investir. Quando uma empresa vem para a Feira de Santana, encontrando a desburocratização para poder colocar sua empresa em feira, isso vai gerar emprego e renda para a população. Então, esse tipo de trabalho nós iremos fazer diante da pandemia, que vamos enfrentar o ano que vem, uma gestão realmente difícil, porque a pandemia, você sabe que ainda está aí. Então, nós vamos diminuir o número de secretarias e vamos diminuir 20% do salário dos empregos que são indicações políticas. Nós vamos diminuir. Quando a gente fizer isso, da diminuição das secretarias e também desses empregos que estão beneficiando muitos políticos, no sentido, nós vamos economizar quase 5 milhões por ano. Esses 5 milhões, nós vamos ter condições de abrir concurso público na área de saúde, na área de educação, para que a população possa realmente ter a sua oportunidade. Na educação e na saúde pública, são os dois temas que nós temos. Vamos começar pela saúde pública, deputado. Qual é o projeto que o senhor tem agora para esse item? É muito importante essa pergunta. Eu já, como deputado estadual, fui já presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa. Na Assembleia, de acordo com o regimento interno, você pode passar 2 anos como presidente da comissão. É rotativo. E a comissão ela é composta por 8 deputados titulares e 4 suplentes. E nessa comissão tinha 2 médicos. Mesmo assim, quando terminou meus 2 anos na gestão da comissão, eu fui reconduzido por mais 2 anos consecutivos. Então, eu sou o único deputado que passou 4 anos como presidente da Comissão de Saúde na Assembleia. Então, conheço muito, um pouco, não vou dizer muito, mas digo um pouco, na questão da saúde pública, não só da cidade de Feira, mas também da Bahia. Hoje, Feira de Santana, são mais de 150 mil feirenses excluídos da atenção básica. Hoje. Você, como comunicador, quantas ligações você não recebe de pessoas dizendo que foi no posto de saúde e não encontrou o médico, não encontrou a enfermeira, não encontrou o medicamento? A atenção básica, ela é a porta de entrada no SUS. Hoje nós estamos diante de uma situação, Dilson, que quando você ouve falar também aqui na comunicação da emissora, a questão da regulação, por que é que existe a fila da regulação? Você que está nos assistindo, você talvez não sabe, que hoje é conhecida como a fila da morte. Sabe por quê? Porque a fila da regulação, ela é consequência da atenção básica que não funciona 100%. É consequência desses 150 mil feirenses que estão, já está dizendo, a prevenção. Se não houve uma prevenção na saúde, isso já vem rolando anos na administração de Feira de Santana. Isso já vem rolando anos e anos de gestões. E nenhum gestor se preocupou de zerar esse déficit.
de deixar a atenção básica, porque sem os cuidados preventivos as doenças se agravam e as pessoas só se descobrem quando tem pior. Então aí vai para onde? Vai para o clérigo e aí fica a fila. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos universalizar a atenção básica com as seguintes medidas. Vamos construir mais postos de saúde, está aqui dentro do nosso plano. Atualmente o déficit é de 9 postos. Feira precisa de 9 postos de saúde para poder a atenção básica chegar a 100%. Nós vamos contratar médicos, equipes de saúde da família, mais médicos, agentes comunitários de saúde. São necessários no mínimo 34 equipes de saúde da família e 25 agentes comunitários precisamos contratar. E aí, nós fazendo isso, aí nós podemos pensar na construção do hospital público municipal, que está dentro do nosso plano de governo. Agora, primeiro, se não resolver a questão da atenção básica 100%, não adianta construir hospitais, como você está vendo aí. Está aí, construíram o Clériston 2, mas as filas continuam. Essa é uma prova dos gestores, eles não se preocuparam com a vida da população. Então isso nós vamos mudar, nós vamos construir UPAs 24 horas, nós vamos ter, para acabar com essa questão da fila para uma consulta, fila para um atendimento médico, nós vamos ter parceria com clínicas. Hoje existem as cooperativas. As cooperativas não dão a resolutividade para a saúde da população. Pelo contrário, as cooperativas têm sido um ralo da corrupção. E no nosso governo vamos ser taxativo, corrupção zero. Nós não vamos aceitar isso em nenhuma área da nossa administração, principalmente aquela que cuida da vida das pessoas, que é a saúde. Candidato, nós temos 3 minutos e meio e o senhor tem essa pergunta para responder sobre a educação em Feira de Santana. Lembrar que só são 3 minutos e meio que o senhor tem para fechar a nossa entrevista. Olha, a educação em Feira de Santana, meu amigo Dilson Barbosa, aqui eu dentro do nosso plano de governo, a educação de Feira de Santana é outro estado de calamidade pública. Pública, sabe por quê? Porque os gestores, eles não valorizam primeiro o estudante e também o aluno. Por exemplo, hoje, de 9 alunos que terminou o ensino fundamental, 9 de 10, um só sabe o que é matemática. De 8 de 10 sabe o que é português. Isso não é culpa dos professores, não. Isso é a falta de estrutura que os professores são. Por exemplo, existe o plano de carreira dos professores, está na gaveta. Eu, como prefeito, eu vou ter coragem de tirar da gaveta o plano de carreira dos professores e dialogar com os professores. Nós vamos fazer isso. Nós vamos, hoje Feira de Santana só tem uma escola de tempo integral, uma escola só na Rua Nova. Isso é muito pouco. Como é que a mãe ela vai para um trabalho e onde ela vai deixar a sua criancinha? Nós vamos ampliar. Nós vamos construir mais escolas de tempo integral nos bairros mais pobres de Feira de Santana. Nós vamos construir mais creches. Feira de Santana hoje só tem 3.393 vagas de creche. É muito pouco para uma cidade como Feira de Santana. Nós vamos criar na educação de Feira de Santana, nós vamos reestruturar as escolas. Tem escola, Dilson Barbosa, que até o básico, como água filtrada, as crianças não têm. Então isso é um descaso. Então, se você observar, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo, o tratamento com as pessoas, com a vida das pessoas, realmente não tem sido respeitado. O estudante, a evasão escolar que existe, o estudante não tem estímulo de chegar na sala de aula, ver cadeira quebrada, não tem água, não tem um computador, enfim, tudo isso nós vamos Temos um minuto, deputado. Temos um minuto, candidato. Para terminar esse bloco. Para terminar a entrevista. Então eu quero aqui dizer para vocês, ouvintes de Feira de Santana, eu quero uma oportunidade. Vocês vão estar dando uma oportunidade a um cidadão de bem, a um homem conservador, um homem que tem Deus no coração.
E eu vou mudar a história de Feira de Santana. Eu vou cuidar de você, cidadão. Você é a pessoa, é o patrimônio mais importante de Feira de Santana, é o patrimônio humano. Então eu quero aqui me colocar à disposição. Quero dizer para vocês que esses projetos aqui, ao lado do meu vice, que é um professor e é cabo da Polícia Militar, Paulo Tasso, nós estaremos governando Feira de Santana com respeito ao cidadão, com respeito ao trabalhador, e eu estarei sendo não um prefeito de igreja. Não, eu não vou ser um prefeito de igreja. Eu vou ser um prefeito de todos os segmentos. Que Deus abençoe Feira de Santana para a feira ficar 10. Obrigado aí ao candidato José de Arimatea.